Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História, Trabalhos Urbanos e Rurais. Vamos falar agora sobre o surgimento das indústrias. Lembra que antigamente não existiam as fábricas, as indústrias, tudo começou com o trabalho do artesanato, o trabalho do artesão, com a produção de calçados, de roupas, tecidos. Onde será que surgiram as fábricas, as indústrias? Então eu vou contar para vocês que as fábricas surgiram na Inglaterra. Então veja, o surgimento das fábricas começou na Inglaterra, pois houve um período no qual havia muito algodão e muitos trabalhadores disponíveis. Por isso, as primeiras fábricas que surgiram foram de tecidos e roupas. Veja aqui que eu vou mostrar para vocês. Onde está o nosso país aqui no vermelho? O Brasil. Olha onde fica a Inglaterra. Lá. Quem se lembra da Itália, que nós falamos anteriormente, onde teve a primeira feira? Fica um pouquinho aqui para baixo da Inglaterra. A Itália está aqui e a Inglaterra aqui, onde surgiu a primeira fábrica. As primeiras fábricas surgiram aqui na Inglaterra e o Brasil está aqui. Perceberam a distância de uma para outra? Legal, né? O surgimento das fábricas teve seu lado positivo na produção de mercadorias, porque novamente o que aconteceu? Acelerou, aumentou o processo, houve bastante produtividade. Então, com isso, aumentou a quantidade de tecidos, de roupas disponíveis para a venda. Então, veja lá. Mas também causou muitos problemas na natureza e na sociedade. Na natureza, qual seria o problema? Poluição? Será que foi só isso? E na sociedade? Nós já sabemos que o uso da tecnologia acarreta com o desemprego. Muitas pessoas perdem o seu emprego para as máquinas acabam substituindo o local de pessoas, o lugar de pessoas nas fábricas. Atualmente, existem leis que garantem a proteção aos trabalhadores. Por séculos, os operários trabalharam muitas horas desempenhando trabalhos perigosos sem qualquer tipo de proteção. Era comum que acontecessem acidentes graves do trabalho. Na época do surgimento das fábricas, era comum as crianças, desde muito pequenas, trabalharem em fábricas para ajudar sua família. Hoje, o trabalho infantil é proibido. Então veja, pessoal, antigamente os trabalhadores não tinham os seus direitos adquiridos, tinha a hora de trabalho máxima, a hora de trabalho horário de descanso no trabalho. As mulheres não tinham a licença maternidade, ter alguém para cuidar dos seus filhos custava muito dinheiro. E o que acontecia? As mulheres acabavam levando desde muito pequenos os seus filhos para o trabalho. E aí eles aprendiam aquele ofício e começavam desde cedo na indústria a trabalhar. Não existiam ainda os equipamentos de segurança para proteção e com isso aconteciam muitos acidentes. Vamos retomar aqui e ver aqui que o nosso livro vai nos contar um pouquinho sobre o surgimento das fábricas. Muitas pessoas buscaram formas de tornar o trabalho dos artesãos mais fácil e rápido. Isso realmente aconteceu. Mas o que aconteceu com o artesão? Perdeu o seu emprego. Ele teve que se reinventar. Por isso, passaram a investir em tecnologia, montando máquinas para agilizar a produção manual. Isso mudou bastante o trabalho das pessoas. Elas se cansavam menos e produziam mais. As máquinas foram levadas para grandes galpões, dando origem às fábricas. As primeiras fábricas surgiram na Inglaterra há cerca de 300 anos. Com as fábricas surgiram novos empregos, como operador de máquinas, mecânico, zelador de fábrica e etc. Então, os empregos foram se reinventando também. Esses empregos existem até hoje.
As fábricas tornaram a produção muito mais rápida e fácil, aumentando a quantidade de produtos para os comerciantes venderem. Antigamente, as pessoas trabalhavam ainda mais horas por dia do que hoje. Por isso, elas precisavam morar perto das fábricas. Com isso, surgiram as cidades dormitórios e os bairros de operários. Esses bairros eram considerados bem próximos das fábricas, para que os funcionários não precisassem se deslocar de longe para trabalhar. Cidade dormitório, pessoal. Viram que essa palavra está lá marcada em negrito no nosso texto. O que significa isso? A pessoa mora numa cidade próxima, que custa mais barato pagar a sua moradia, e ela passa o dia todo na cidade vizinha no seu trabalho, vai a médicos, dentista, almoça, passa o dia nessa cidade em função do seu trabalho, retorna para a sua cidade, ou seja, para a sua casa, apenas para dormir. Por isso se chama cidade dormitório. Olha lá, o glossário está explicando. Cidades dormitórios são cidades que surgem ao redor das grandes cidades. Seus habitantes costumam passar o dia na cidade grande e voltar para outra cidade apenas para dormir. Veja essa imagem aqui, pessoal, das crianças trabalhando em uma fábrica em 1909. Veja que esse menininho aqui, olha, ele inclusive está descalço em cima da máquina. Qual será o risco que ele está correndo aqui? Será que é pouco? Será que é muito? Qual será o tipo de trabalho que ele estava fazendo aqui? A gente pode ver que é uma criança que deve ter aproximadamente 8 anos, 9, né? Opa! Com as fábricas, também houve algumas mudanças negativas. Com o aumento da poluição, antigamente, as fábricas contratavam crianças para trabalharem muitas horas. Essas crianças não iam à escola, não tinham tempo de lazer e faziam trabalhos muito perigosos. Muitas delas já ficavam lá junto com a mãe. A mãe ia trabalhar, levava a criança já aprendia e já começava a trabalhar e lá ficava. Hoje em dia isso é proibido, o local de criança é na escola. Trabalho nas fábricas atualmente. E agora? Como será que se dá o trabalho nas fábricas hoje em dia? Será que é muito diferente daquilo que nós vimos até agora com relação à história? Vamos ver. Como vimos, vários tipos de trabalho surgiram com as fábricas. Alguns deles existem até hoje, porém, novas profissões foram criadas ao longo do tempo. Atualmente, a segurança nas fábricas é muito importante. Veja que esses homens estão usando os EPIs, que a gente chama, que são os equipamentos de proteção. Olha lá, o capacete, o óculos, aqui a proteção auricular para proteger o ouvido de ruídos, luvas, está usando o uniforme adequado. E antigamente não existia nada disso, inclusive nós vimos uma criança e sem proteção alguma. Os trabalhadores de indústria até usam equipamentos de proteção, como capacetes e luvas. Por isso, surgiu a profissão de técnico em segurança do trabalho, na qual o profissional verifica a segurança do ambiente e dos trabalhadores. Então, não é só o trabalhador que tem que usar os equipamentos para se proteger. O ambiente de trabalho também tem que ser seguro. Às vezes a pessoa também tem que usar um calçado apropriado, ou seja, que seja antiderrapante, para não escorregar. O chão da fábrica, do local de trabalho também tem que ser adequado, tem tudo isso. As fábricas devem ser limpas e seguras e é proibida a contratação de crianças. Então, sobre o que nós vimos até agora, vamos responder algumas questões da seção Mão na Massa. Complete as frases a seguir com uma profissão adequada.
Uma profissão que só existe nas cidades é de algo que só existe na cidade, que no campo não existe. Você pode escolher e registrar ali, certo? Sua opinião, qual você vai escolher, qual que você acha melhor. B. Uma profissão que só existe no meio rural é a de? O que você acha que pode ser? Você vai colocar. Letra C. Uma profissão que pode existir tanto no campo quanto na cidade é de... Aqui eu vou dar uma sugestão. Por exemplo, um médico veterinário. Ele não atende um cachorrinho, um gato, um passarinho de uma pessoa que mora na cidade. Mas ele também pode atender um boi, um cavalo, uma ovelha que está lá no campo. Os outros vocês vão pensar aí para responder. 2. Você gostaria de ser um artesão ou um operário em uma fábrica? Por quê? Qual que você gostaria de ser? Um artesão ou um operário da fábrica? E por quê? E por fim, o número 3. A forma de praticar o comércio mudou ao longo do tempo? Sim. Por que ela mudou? O que aconteceu? Foram surgindo cada vez mais produtos e houve então a competitividade também para compra e venda, não é? Locais de vendas de produtos, vimos tem feiras, podemos ir a mercados, supermercados, tantos locais que existem a distribuição de produtos para compra e venda. Vamos anotar aqui uma das opções da resposta 3. Sim, pois no início só havia feiras, lembra? Com o tempo, elas mudaram e surgiram os mercados. Atualmente, além das feiras, e dos mercados, também existem shopping centers. Então, houve sim uma mudança na prática do comércio, não é, pessoal? Então, nós concluímos aqui um pouco do nosso estudo da história, certo, pessoal? Muito obrigada e nos vemos em breve. Um beijo carinhoso para vocês e... Opa! Deixa eu dar o meu tchauzinho aqui. Cuidem-se. Tchau, tchau.